Boa noite a todos e a todas, a paz e a graça do Cordeiro de Deus. Que o Senhor os abençoe grandemente nesta noite, todos vocês que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Que o Espírito Santo de Deus ministre aos vossos corações nesta noite. Hoje nós vamos começar uma série de estudo na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos. Serão 5 estudos durante o mês de abril. Mas antes de começarmos o nosso estudo, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre essa crise que nós estamos enfrentando do novo coronavírus, Covid-19. Uma palavra de Deus para a igreja. Primeiro para os pastores, para todos aqueles que têm ovelhas sob o seu cuidado. Os pastores não têm direito à quarentena, não têm direito a isolamento. E eu fiquei feliz porque o pastor Erinaldo, agora há pouco, ele falou aqui da disposição dos pastores da Igreja Batista Ágape da Parquelândia em ajudar, em estar junto com as ovelhas que aqui congregam. O pastor, ele não pode fugir da batalha, mesmo em meio a uma adversidade como essa. Lógico que nós temos aqueles que são chamados do grupo de risco. Esses, nós devemos entender que devem permanecer em casa. Mas tenho certeza que aqueles que são verdadeiros pastores estarão também dando auxílio às suas ovelhas através dos meios de comunicação que hoje nós temos. O segundo recado que eu quero dar é para a igreja como um todo. Não tenham medo. Deus ainda é Deus. Nós estamos vendo pelos meios de comunicação que as maiores potências do mundo estão impotentes diante do que está acontecendo. Há uma corrida contra o tempo em busca da cura, em busca de uma vacina. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor que Deus não está impotente. Pelo contrário, Deus ele está mostrando, através desse advento, que Ele tem o controle da história em suas mãos e não os homens. É Ele que governa o universo. É Ele que faz acontecer e deixar de acontecer. E você que é igreja, não tenha medo. Porque como o apóstolo Paulo disse, se nós vivemos é para o Senhor, e se nós morremos é também para Ele. Estaremos com Ele. Não podemos nos render, retroceder, duvidar do nosso Deus diante desses acontecimentos. Precisamos continuar confiantes e perseverantes. Porque na hora que Deus mandar a sua palavra, o curso da história muda novamente. Mas nesse momento a igreja precisa perceber que tudo isso que está acontecendo também é um instrumento de Deus para que a igreja se arrependa dos seus pecados e volte os seus olhos para Ele. Esse acontecimento também é um alerta de Deus para as nações e seus governantes, que Ele existe, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle da história, e tudo caminha para o fim que Ele projetou. Queria compartilhar com a igreja um texto
que está na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Como eu falei para vocês hoje, nós vamos começar uma série de estudo, serão 5 estudos, no mês de abril aqui na epístola aos Romanos, e hoje nós vamos falar no 1º capítulo. E eu queria deixar como tema para a igreja dessa ministração, desse estudo, a ira de Deus para com o pecado. A ira de Deus para com o pecado. Capítulo 1 de Romanos. O apóstolo Paulo começa assim a sua apresentação e sua saudação. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com o poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações. E rogo agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até esse momento. Mas meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, em tudo que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal
por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de invejas, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecer a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Parece muito atual para mim esse texto. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós lemos a Tua Palavra e agora vamos fazer uma exposição dela, aplicá-la às nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender, a entender, a apreender, a absorver, a abstrair, Senhor, a discernir a Tua Palavra, Senhor. Ministra o coração da Tua igreja, Senhor Deus, que não está fisicamente presente aqui neste lugar, mas que através dos meios de comunicação que nós temos, estão, Senhor Deus, nos vendo e ouvindo a Tua Palavra. Edifica a Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja possa se aproximar mais de Ti nesta noite, possa conhecer mais de Ti nesta noite, do Teu plano, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, meu Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. É um texto longo, porque nós lemos todo o capítulo 1 de Romanos, mas é importante essa leitura, até mesmo para que vocês, tendo-a feito, possam perceber aquilo que eu estou falando. Eu quero ganhar um pouco de tempo aqui na introdução, então eu vou fazer ela bem rápido, até porque logo no início da carta, antes de começar o primeiro verso, vocês vão ter algumas informações que eu vou passar aqui para vocês. Paulo escreveu para a igreja de Roma. Roma era a capital do Império Romano, o império dominante naquela época que Paulo escreveu. A igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Muito provavelmente ela foi fundada por pessoas que se converteram por ocasião do Pentecoste, que estava lá para a festa. E aí levaram mensagens do Evangelho até Roma. Provavelmente essa carta ela foi escrita na cidade de Corinto, na primavera do ano 57. Essa carta do apóstolo Paulo traz como tema central a justificação que vem pela fé somente em Jesus Cristo. Em todo o tempo, Paulo vai falar que Cristo
é o Messias. É por meio dele, é nele que nós temos a redenção, a justificação pela fé. O propósito da carta: depois de escrever sua típica saudação, acompanhada de ações de graça, a graça salvadora e a paz que é resultante dessa salvação, porque agora nós fomos reconciliados com Deus, e Paulo está dizendo isso, Deus derramou o favor sobre vocês, e vocês agora podem ter paz. Depois de expressar seu desejo de ir visitar a igreja de Roma, e tendo como base a eterna justiça de Deus revelada no Evangelho, Paulo discorre sobre várias doutrinas que são fundamentais para a igreja, para o crescimento espiritual da igreja e para a igreja ter uma fé sólida. Por exemplo, Paulo ele escreve sobre a revelação natural, nós lemos agora há pouco sobre isso, a universalidade do pecado, nós lemos também sobre isso, o capítulo 2 discorre sobre isso também, a plenitude da graça divina na justificação de todo ser humano, nós também lemos sobre isso, no versículo 16 e 17, mediante o sacrifício expiatório de Cristo, essa justificação, por meio da fé. A fé é o meio usado por Deus. A questão do pecado original, a união com Cristo, a eleição e rejeição de Israel, que ele vai tratar do capítulo 9 a 11, o uso dos dons espirituais e o respeito às autoridades constituídas por Deus. Paulo inicia sua carta à igreja romana falando da ira de Deus para com o pecado humano. Segundo os estudiosos, o capítulo inicial pode ser visto como um julgamento no qual Deus é o juiz e os homens pecadores são os acusados. Nós vamos tratar desse assunto na segunda parte do nosso estudo. Mas primeiro eu queria compartilhar com os irmãos, no primeiro ponto, que é Paulo relata 4 fatos sobre si mesmo, esse é nosso primeiro ponto. Aqui Paulo vai falar de suas credenciais, Paulo vai falar do seu Cristo que Paulo acredita, que Paulo prega, Paulo vai falar da congregação para quem ele está escrevendo, e Paulo ele vai falar da confiança que ele tem no Evangelho, nessa primeira parte. Primeiro eu queria falar, nessa primeira parte, das credenciais de Paulo. Ele é um servo de Cristo, ele diz no primeiro versículo, parte A. Paulo é um servo que se compromete voluntariamente a servir um Senhor que ele ama e respeita. É assim que Paulo se coloca, um servo de Cristo. Por que ele se coloca? Porque ele ama, ele aprendeu a amar o Senhor, ele respeita o Senhor. Eu faço uma pergunta: será que nós amamos e respeitamos o nosso Senhor? Diante dessas adversidades que estão surgindo, nós continuamos amando o Senhor ou estamos retrocedendo na fé? Paulo também diz que ele é um apóstolo de Cristo. A parte B do versículo 1. Paulo não se fez apóstolo. Ele diz que ele foi chamado. Ele não se autodenominou apóstolo, como muitos fizeram no seu tempo, os quais ele chama em outra carta de falsos apóstolos, e como muitos estão se fazendo nos nossos dias. Tem gente que paga até uma mensalidade mensal para se tornar apóstolo e estar sob a cobertura do apóstolo superior. Tem gente pagando 5 mil reais por mês para isso. Outros pagam anuidade. Mas Paulo diz que ele foi chamado. Isso significa, meu irmão, que ele tem autoridade para escrever esta carta. Paulo tem autoridade para ensinar as doutrinas
que ele vai discorrer ao longo dessa carta para a igreja. Porque ele foi chamado por Cristo para ser apóstolo, ele foi capacitado por Cristo, ele diz isso em outra de suas cartas, para ensinar a igreja. E olha, outra coisa interessante que o apóstolo Paulo coloca aqui, ainda no primeiro versículo, ele foi separado para pregar o evangelho de Deus, as boas novas de Deus. Paulo faz questão de dizer para a igreja de Roma que as boas novas dele, que ele está pregando, que ele está ministrando, que ele está escrevendo para a igreja, não vem do imperador romano. Porque esse termo era comumente usado, as boas novas, pelo imperador romano, quando ele enviava um mensageiro para levar boas novas para a capital do império. Por exemplo, a conquista de uma grande batalha onde ele estava. Mas Paulo diz, as boas novas, sobre as quais eu estou falando para vocês, é as boas novas de Deus. A mensagem do evangelho que Paulo prega é que Deus perdoará os pecados, dará libertação do poder do pecado e dará esperança eterna para todos aqueles que creem e que vierem a crer em Cristo. Eu faço outra pergunta. Você crê que Cristo é as boas novas do evangelho? Que Cristo é o próprio evangelho, ou seja, as próprias boas novas, a própria boas novas? Você crê? E Paulo, ele se considera, nós vamos ver no versículo 5, que ele se considera um missionário aos gentios. Esse versículo 5, eu vou ler. Ele diz, por intermédio dele, de Cristo, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Paulo foi enviado de forma especial aos gentios. Ele pregou para os judeus? Sim. Onde Paulo passava, ele ia nas sinagogas e ministrava. Mas quando os judeus persistiram em recusarem a mensagem do evangelho, a mensagem de Deus, a mensagem que Paulo pregava, que era Cristo Jesus, o Messias, ele partiu para os gentios de forma definitiva. Então, são as credenciais do apóstolo Paulo. Agora, quem é o Cristo que Paulo prega? Será que é o mesmo Cristo que nós temos? Ou que nós cremos? Porque às vezes algumas pessoas falam comigo de um Cristo que eu desconheço nas Sagradas Escrituras. Quem é o Cristo de Paulo? Paulo, meus irmãos, era acusado pelos seus inimigos judeus de pregar uma nova mensagem revolucionária não relacionada ao judaísmo. Só que quando ele era acusado, o Messias que eu estou pregando, o Cristo que eu estou pregando, que eu estou ensinando, foi profetizado nas Escrituras Sagradas. O versículo 2 diz, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. As acusações contra Paulo não procediam. E Paulo diz para a igreja de Roma e para nós hoje, verifiquem as Escrituras do Antigo Testamento e vejam que o Cristo de quem eu estou falando foi profetizado. E o Messias que Paulo proclama também está no Novo Testamento, que essa carta faz parte. Na época ele ainda estava escrevendo, mas ele já foi dizendo na carta que com relação à sua natureza humana, Jesus é o filho de Davi.
Ele nasceu de forma natural, ele foi gerado no ventre de Maria, ele é o filho de Davi, assim se cumpre as Escrituras. E com relação à sua natureza divina, a ressurreição comprova a sua divindade. Paulo fala isso nos versículos 3 e 4, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com o poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo está dizendo, eu não estou pregando nada novo. Paulo está dizendo, eu não estou anunciando algo que eu quero, que eu inventei, como alguns judeus estão dizendo, que eu estou pregando algo novo, que eu estou pregando um Messias que as Escrituras não falam. As Escrituras do Antigo Testamento profetizaram sobre ele, sobre esse Cristo que está presente nas Escrituras, que eu escrevo a vocês. Agora a congregação para quem Paulo escreve. Os versículos 6 a 15, Paulo vai tratar disso. A congregação em Roma. Os versículos 6 e 7, ele diz, e vós igualmente estáis entre os chamados para pertenceres a Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serem santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que é que Paulo está dizendo aqui, para a igreja de Roma? Deus estendeu a essa congregação não apenas o convite geral e exterior para crer no Evangelho, mas seu chamado efetivo. Porque Paulo vai dizer que eles são separados por Deus para serem santos. Deus separou os cristãos romanos do pecado para si, de modo que eles são o quê? Santos. Paulo coloca aqui no versículo 7. Eles pertencem ao Senhor. Essa é a congregação de Paulo em Roma, para quem Paulo escreve. É uma congregação de santos que foram chamados e separados dentre os gentios para pertencer ao Senhor. E assim também aconteceu comigo e com você. Você foi chamado, separado, para pertencer a Deus. O apóstolo Pedro diz na sua carta que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se nós pertencemos ao Senhor, não temos nada a temer. De que você está com medo? Dessa adversidade que nos rodeia? Por quê? Você pertence a Deus. Você é guardado por Deus, seja na vida ou seja na morte. Pertencemos ao Senhor. E estar com Ele, o apóstolo Paulo diz que é incomparavelmente melhor, como já foi dito aqui hoje. E Paulo intercede por essa igreja. Nos versículos 8 a 10, Paulo é grato a Deus pela fé da igreja em Roma, porque é uma fé conhecida universalmente e pede permissão para visitá-la. Eu não vou ler todos os textos por causa do tempo, mas você pode ir conferindo em casa. Paulo é grato a Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você é grato a Deus pela sua igreja? Você está sentindo saudade de estar aqui, na comunhão dos santos? No culto de oração, no culto de doutrina, no culto de celebração? Você sente saudade dos seus irmãos? Paulo tinha um desejo de visitar a igreja de Roma, e ele expressa isso. Você tem esse desejo de voltar rápido para a comunhão da igreja, onde juntos, todos nós, podemos celebrar o Senhor? Porque esse momento que nós estamos vivendo, quando Deus der a sua palavra, Ele vai passar. E quando esse momento passar, você precisa estar firme no Evangelho.
Você precisa estar firme em Cristo para você poder voltar à comunhão da igreja, para você voltar a congregar novamente de forma física na igreja que você pertence. Paulo é grato a Deus pela igreja que ele ainda nem conhece. Nós conhecemos a nossa igreja, conhecemos as pessoas, conhecemos os nossos pastores. Temos agradecido a Deus nas nossas orações à noite pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, pelos nossos pastores, ou só temos pedido: Senhor, leva esse coronavírus para lá, Senhor. Nos protege de pegar isso. Quantas vezes por dia você tem prostrado seu rosto no chão, adorado a Deus, agradecido a Deus e pedido a Deus para que você cresça em meio a essa tempestade, para que sua fé se fortaleça e não diminua? Quantas vezes? O interesse de Paulo pela igreja, os versículos 11 e 13. Paulo deseja vê-los, servi-los, compartilhar algum dom e ser abençoado pela igreja. Você tem esse desejo de servir a igreja, de compartilhar um dom que Deus lhe deu com a igreja? Olha o que Paulo está dizendo para essa igreja que ele não conhece. E às vezes nós precisamos de um número grande de pessoas para ajudar no louvor, ajudar no departamento infantil, ajudar no evangelismo, ajudar de todas as formas, ajudar na portaria. E parece que ninguém tem um dom, ninguém tem dom de Deus na igreja. Aí Paulo quer compartilhar o dom que ele tem com a igreja. Será que não seria isso que deveríamos fazer, pastor Erinaldo? Compartilhar o nosso dom com a igreja, aquilo que Deus nos deu. Os meninos hoje aqui tiveram o maior cuidado, deixaram um microfone para cada um, limparam, se dedicaram aqui para que esse momento pudesse acontecer, compartilhando os seus dons. Serviço também é um dom, está lá em Efésios. Paulo quer compartilhar algum dom e ser abençoado pela igreja, bem como conseguir ganhar novos convertidos na cidade de Roma. Olha só, o apóstolo Paulo não é arrogante, ele entende que a igreja pode abençoá-lo de alguma forma. E ele quer também abençoar a cidade de Roma, onde a igreja está localizada. Ele quer ganhar alguns frutos. Isso é novos convertidos para o Senhor. Olha a grande oportunidade que temos diante de nós. O coração das pessoas estão abertos para ouvir a mensagem do Evangelho. Mas será que nós estamos compartilhando ou estamos trancados dentro de casa? Porque quando o apóstolo Paulo estava na prisão, nesta mesma cidade de Roma, ele disse que o corpo dele estava ali preso, mas a palavra de Deus não estava algemada. E hoje nós temos todos os recursos, todos os meios de comunicação possível para levar a mensagem do Evangelho. Paulo quer compartilhar com esta igreja, Paulo quer ser abençoado por esta igreja, Paulo quer tirar algum fruto ali do meio daquela cidade, novos convertidos. A dívida de Paulo para com a igreja, ele se sente devedor da igreja de Roma. Meus irmãos, Paulo pegou em toda a Ásia Menor, num período curtíssimo. Mas quando ele escreve esta carta para a igreja de Roma, ele se sente devedor. Ele ainda acredita que precisa fazer mais.
E às vezes nós achamos que é a igreja que nos deve alguma coisa. Nós achamos que é o pastor que nos deve alguma coisa. Paulo se sente devedor. Paulo sente a obrigação de ministrar a palavra tanto a gregos. Aqui é uma referência a pessoas que são helenizadas, que falam a língua grega, que vivem a cultura grega, como a bárbaros, ou seja, pessoas que não foram instruídas na língua e na cultura grega. Ele se sente devedor a essas pessoas que estão lá nessa cidade de Roma. E o quarto ponto dessa primeira parte do estudo, a confiança de Paulo no poder do Evangelho. Esses versículos eu quero ler com vocês. Versículo 16 e 17. Nós não vamos ler todos os versículos, porque já lemos todo o capítulo primeiro no início, mas alguns eu quero ler com vocês, e esses dois eu julgo ser importante. Versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, quem está dizendo que não se envergonha do Evangelho é um homem que foi preso várias vezes, que sofreu naufrágios, que foi apedrejado, que foi chicoteado, que apanhou com varas, que sofreu perseguição, que passou necessidade. Mas ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Mesmo diante de todo o sofrimento que ele já havia passado, Paulo continua crendo que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E nós temos visto que diante dessa adversidade que surgiu entre nós, as pessoas estão amedrontadas. E eu não estou aqui falando da questão de sair ou não sair de casa. Não é isso. Eu estou falando de crer no Deus que tem o controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele não tinha medo de nada. O apóstolo enfrentava os desafios, porque ele acreditava que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E salvação para Paulo não era uma coisa que acontecia hoje, somente agora, salvo de algum inimigo, salvo da fome, salvo da prisão. Salvação para Paulo também significava eternidade. Salvação para Paulo significava eternidade. Paulo expressa sua total confiança no poder do Evangelho para realizar duas coisas. E devido ao nosso tempo, meus irmãos, nós vamos terminar nesse ponto. E na semana que vem nós continuamos a segunda parte desse primeiro estudo, onde o apóstolo Paulo vai apresentar as acusações contra os homens ímpios e injustos que estão sob a ira de Deus, versículo 18 a 32. Mas devido ao nosso tempo, nós vamos jogar esse ponto para a semana que vem. Então, como eu estava dizendo, para os amados e amadas, Paulo expressa sua total confiança no poder do Evangelho para realizar duas coisas. Primeiro, gerar fé salvadora nos pecadores. Paulo não estava preocupado em salvação momentânea. Paulo estava preocupado com salvação eterna. E ele sabia que o Evangelho era poderoso para fazer isso. Paulo sabia que mediante a fé em Jesus Cristo, o pecador pode ser salvo.
O pecador pode alcançar perdão. O pecador não será acusado diante de Deus das acusações que nós vamos falar na próxima semana. Ele vai falar lá na frente em Romanos: quem poderá nos condenar? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque Paulo acreditava que o Evangelho é o poder de Deus. Você acredita que o Evangelho é o poder de Deus? Ou você acha que o Covid-19 é o poder? Como eu disse para vocês no início, os homens mais poderosos do mundo, as nações mais poderosas do mundo estão impotentes e vendo suas populações a cada dia morrerem aos milhares. Segunda coisa que Paulo expressa sua total confiança no poder do Evangelho: gerar fé santificadora. Gerar fé santificadora. O justo viverá pela fé. Mediante a fé, o apóstolo Paulo está dizendo isso, mediante a fé, o justo pode ter vida em Deus. Pela fé no sacrifício vicário de Cristo, no sacrifício substituto de Cristo, na redenção dos pecados que nós temos em Cristo, no perdão dos pecados que nós temos em Cristo, o justo, aquele que crê em Deus, pode ter vida. Você não é justo porque você é bom. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Você não é justo porque é bom, você é justo porque a palavra de Deus, a respeito de Cristo, a respeito do que Ele fez, foi anunciada a você e você creu. Com isso, Deus imputa a justiça de Cristo a você. Cristo pagou o preço dos nossos pecados. E agora nós podemos ter vida. Agora nós podemos ficar tranquilos. Estamos em paz com Deus. Você não precisa ter medo do Covid-19. Porque se você, porventura, e não é o meu desejo, for infectado e chegar à morte desse corpo, você estará com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Agora, é lógico que nós só ficamos tranquilos e em paz quando verdadeiramente nós cremos. Quem não crê no amor de Deus morre de medo. Mas a palavra do Senhor nos diz em João, as suas cartas, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ele diz que João diz que Deus é amor e que o amor lança fora todo o medo. Deus abençoe vocês. Deus os guarde, Deus os proteja. Mas, independente de qualquer coisa, complete a carreira da fé. Combata o bom combate, mesmo em meio a essa adversidade. Complete a carreira e guarde a fé. Só assim você estará seguro verdadeiramente. Deus abençoe a igreja.